Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um Papo de Pé, passo a passo no Papo de Pé. E hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança. Um tema que chama muita atenção, um tema que a gente sempre pergunta para nós, psicólogos, as diferentes formas de liderança, como trabalhar a liderança. A gente vê no vôlei, por exemplo, os treinadores ali, os dois maiores marcos que nós temos, né, que é o Bernardinho e o Zé Roberto, dois tipos de lideranças completamente diferentes e os dois com muito sucesso. Esses são só dois exemplos de tantos outros que a gente podia ter e podia falar. Então, eu gostaria de ouvir de você, Thaís, um pouco de como é que os tipos de liderança e como é que se trabalha essa liderança. É interessante você colocar essa questão, porque o que eu observo é que muitas vezes os técnicos querem se espelhar em alguém. Da mesma forma que o atleta, né, sempre tem o seu ídolo, sempre quer se inspirar em alguém que se destaca na sua modalidade esportiva, os técnicos também. Só que às vezes eles esquecem da sua própria realidade. Então, um técnico que trabalha com adolescentes ou pré-adolescentes, ele quer agir como Bernardinho, porque ele é um técnico vitorioso. Ele vê os vídeos das partidas de vôlei, ele copia os gestos, os discursos, porque ele pensa, não, dessa forma eu não tenho como errar, não tem como eu não ser um bom líder, já que eu estou copiando um líder que já tem vários, que já ganhou vários títulos, não tem como eu não conseguir liderar dessa forma, liderar bem dessa forma. Não tem problema você se inspirar em alguém, né? Mas não copiar absolutamente tudo, porque você tem que se adaptar à sua realidade. Se eu estou trabalhando com adolescentes, muitas vezes alguns comportamentos do outro técnico não vão coincidir com a minha realidade. E a gente tem várias classificações, a gente vê que a gente tem um técnico que muitas vezes é mais autoritário, às vezes um técnico que ele é mais democrático, mas o importante é realmente que ele sempre se adapte à situação, à realidade em que ele está, à realidade da instituição na qual ele trabalha, e que ele esteja sempre atento a como que ele está lidando com o seu atleta. E por isso é importante também que ele sempre tente conhecer cada vez mais os seus atletas, porque isso vai dar algumas informações para ele de como que ele tem que agir também com aquela equipe. Bacana. E aí, é curioso você ter trazido a questão dos atletas da base, né? Eu sei que é um tema muito caro a você, que você gosta muito, mas eu queria também ouvir um pouco do Maurício sobre isso. Qual a importância da liderança do treinador para a formação do atleta, não só pensando no atleta de alto rendimento, se você quiser pensar no atleta de alto rendimento e trazer um pouco sobre isso também, fique à vontade, Maurício, mas eu queria também que você falasse um pouco da importância do papel do treinador, do tipo de liderança na formação desse atleta. Pois bem, o papel é fundamental. Como diz o Márcio Geller, psicólogo do time da Sojipa aqui de judô, da pessoal que treina inclusive a Mayra Guiara, ele coloca muito bem no livro dele que diz: o treinador é o cara porque ele decide quem joga, como joga, onde joga, de que forma joga. O treinador, ele é tudo para esse atleta, tanto profissional quanto para o da base, mas para o da base, principalmente, ele é uma referência mais forte. Ele é um cara que acaba sendo referência não só em como aprender o esporte, como executar, porque é ele quem regula todos esses comportamentos, dizendo o que é bom, o que é ruim, dentro do ponto de vista dele sempre, mas ele divide com o professor esse papel de segundo no processo de edificação da criança e do adolescente, né? Primeiro sempre os pais, mas ele divide muita importância com o professor que essa criança, que esse jovem tem, e pouco a pouco, quando ele vai crescendo, esse jovem acaba se identificando mais também com os colegas, né? Os colegas, os companheiros de equipe, de esporte, os colegas de colégio, eles acabam ganhando uma maior importância ao longo do desenvolvimento da adolescência, né? Mas para a criança o treinador, digamos, é tudo, junto com os pais, e segue sendo essa referência principal. E fazendo o link com os treinadores já profissionais, e também com o que a Thaís falou, é muito importante que as pessoas tentam copiar esses treinadores de sucesso,
para mim é até difícil falar pouco disso, já que é o meu foco principal de estudo, foi no mestrado, doutorado, agora eu sigo nisso, de que as pessoas copiam muitas vezes a atitude desses treinadores, o jeito que eles atuam, muitas vezes na beira do gramado, mas não sabem como eles são no dia a dia com os atletas, que é quando realmente o treinamento acontece, né? A prova, o jogo é apenas um pequeno momento dentro do dia a dia do treinador com os atletas. E se tu pegar esses treinadores de sucesso, como já bem falamos, o Bernardinho, Zé Roberto, mas também os do futebol, que são muito famosos, como José Mourinho e Guardiola, o que todos eles trazem. Eles falam assim, como o Mourinho disse numa entrevista, que é raríssimo ele dar entrevistas, né? Ele trouxe: minha principal qualidade é a empatia. Eu sei dar um bom treino, eu tenho que ter uma leitura tática, eu tenho que saber como responder às questões, demandas táticas e técnicas do jogo, mas minha principal qualidade é a empatia, porque eu tenho que conseguir conectar com esse jogador, fazer ele entender a forma como eu quero jogar, mas eu que tenho que conseguir fazer isso, porque eu trabalho com mais de 30 personalidades diferentes, cada jogador é um. E como bem fala o Tite, também treinador da nossa seleção brasileira, né, tem que saber que botãozinho apertar e que botãozinho afrouxar em cada um. Isso se consegue a partir da criação de um bom vínculo com o atleta. Esse vínculo se dá no dia a dia e não gritando na beira do gramado. Bacana. E é interessante trazer empatia do treinador. Nós temos aqui no Brasil a Lívia, do Piauí, né, da Faculdade Federal de Piauí, que ela trabalha muito nesse tema, pesquisa muito nesse tema. E eu também lembrei aqui um pouco do Jean Cotter, canadense, que ele diz que o trabalho feito por um treinador, por uma liderança não muito favorável ao atleta, tanto na base quanto no alto rendimento, acaba gerando muitas desistências. O atleta não costuma querer voltar no semestre, né, na competição ou na temporada seguinte, né? E aí, Falcão, eu queria saber de você assim, a gente está falando do treinador especificamente. Normalmente, quando se fala do psicólogo, se fala muito do psicólogo com os atletas. Qual o trabalho que o psicólogo poderia fazer com o treinador, ou se você já fez, se puder trazer algum exemplo, com o treinador nesse trabalho de liderança, até talvez para desenvolver um pouco dessa empatia, ou então para aprender o treinador ficar um pouco mais consciente da sua importância. Como é que o psicólogo entra nessa atuação, Falcão? Então, eu acredito muito que o treinador ele tem que ser um gestor de pessoas, né? Hoje em dia, como o Maurício colocou bem isso, se a gente for falar de um treinador que lida com esportes coletivos, ele tem que saber gerir diferentes tipos de pessoa. Então, ele tem que conhecer o comportamento das pessoas, né? Esse é o primeiro passo. Um treinador moderno, ele é uma pessoa que está aberta para o diálogo, né? Está aberta para o trabalho interdisciplinar com outras disciplinas, enfim, psicologia, preparação física, fisioterapia e tal. Então, ele tem que ter uma escuta boa, né? Ele tem que saber gerenciar todos esses aspectos. Eu acho importante a gente ter muita troca com o treinador e uma troca sincera, né? Principalmente na base, porque na base é a formação do indivíduo, formação como pessoa e formação como atleta, né? Eu já vi muita bizarrice acontecendo na base. Bizarrice no sentido de treinador ser autoritário, de treinador não ter paciência, de treinador cobrar, por exemplo, de jovens de 12, 13 anos, como se cobrasse de atletas mais velhos, né? De pessoas mais velhas. Isso é muito comum no esporte brasileiro, né? Isso é mais comum do que o contrário, na verdade. Então, nosso papel, nesse sentido, a primeira coisa é identificar isso, mostrar para o treinador isso, que o modo que ele se comporta interfere, às vezes, no rendimento do treino e também no rendimento do jogo, né? Porque tem pessoas que podem se comportar de maneira inadequada, no sentido de ter medo de errar, porque vai ser punida pelo treinador, enfim, esse tipo de coisa. Então, a gente pode mostrar para o treinador como que o comportamento dele influencia positivamente e negativamente em determinados aspectos, né? Acho que esse talvez seja o nosso principal papel nesse sentido.
Pois bem, complementando um pouco o que o Rodrigo trouxe sobre a questão do abandono, né, para fechar o tema, acho que é bem importante colocar que a principal causa justamente do abandono esportivo, seja da troca de equipe ou do abandono de um esporte ao final da temporada, como traz o Coté, é o treinador. Mais ou menos 30% do abandono esportivo ele é explicado a partir da relação que a criança tem com o treinador. Não é com a pressão dos pais, não é se os grupos de colegas é legal ou faz bullying, por exemplo, não é se o time foi campeão ou foi rebaixado, e sim se a criança tinha essa conexão com o treinador ou não tinha. Então eu falo muito para os treinadores de futebol que eu participo do curso, de que eles têm o maior poder nas mãos sobre decidir se uma criança vai gostar ou não do esporte. Então, por isso que a gente tem que cuidar dos nossos treinadores, porque eles são multiplicadores do gosto pelo esporte e do esporte em si. Bacana, perfeito a forma que você fechou, Maurício, eu acho que é isso mesmo. E aí me traz até um outro tema, já que a gente está falando de liderança, e a gente está falando muito da liderança do treinador, a gente sabe que nas modalidades, principalmente nas modalidades ali de equipe, né, existe a liderança interna do próprio grupo, dos próprios jogadores, do próprio time. E eu queria saber